Então eu quero trazer para vocês, vamos falar sobre o nível, né, primeiro. Então, antes disso, eu queria deixar claro, porque isso confunde muito as pessoas. As pessoas têm uma tendência de achar que autismo é uma doença. E autismo não é uma doença. É uma maneira de funcionar diferente das pessoas que a gente denomina normais. Porque se a gente for denominar o que é normal também, nem a gente sabe o que é isso, né? Mas enfim, o que seria uma doença? A doença, ela tem padrões. Então, vamos falar, por exemplo, da diabetes. Se o seu sangue, se a açúcar no sangue estiver acima de 99, acima de 100 ou 100, né? Não sei exatamente, mas é acima de 100, então teria diabetes. Quanto maior o nível de açúcar, mais grave a doença é. Então aí vai variar o tipo de medicação. Mas existe um padrão que, se o nível de açúcar aumentar, então é a doença. O autismo não. O autismo a gente chama de espectro, né? Então seria, vamos colocar aqui assim. Vocês sabem o que é espectro? Quando a luz bate, aí aparece o arco-íris, né? Então, o espectro é muito vasto. E dentro do espectro, existem vários aspectos dentro desse espectro, aonde cada autista participa do aspecto de maneira única. Então, cada autista é uma digital única. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um dos aspectos do espectro que seria os 5 sentidos. Então, quais são os 5 sentidos, né? Audição, o olfato, paladar, tato, visão e o tato. Cada autista, então, por que eu sou autista? Porque dentro dos 5 sentidos, eu tenho uma hipersensibilidade, mas de maneira única. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 filhos e os 2 são autistas. O meu filho, ele tem dificuldade, por exemplo, se ele ouvir furadeira, secador de cabelo, lixar a unha. Esses barulhos para ele, não é um barulho que incomoda, é um barulho que dói. Ele faz isso. Eu vou dar um exemplo meu. Eu não tenho dificuldade nenhuma com esses barulhos que ele tem dificuldade. Mas se eu estiver no trânsito, por exemplo, e começar a buzinar, tanto de carro, eu fico confusa. Aquilo me incomoda de uma maneira tal que eu tenho que parar o carro, para mim não bater. Eu estava uma vez no supermercado e passando as compras, né, a moça passando as compras, e um alarme do carro disparou de alguém lá. Gente, eu fiquei tão confusa, aquilo me irritou de uma maneira tão desproporcional que eu queria ir embora e deixar as compras lá. E aí eu me percebia sem saber o que fazer, porque como é que eu falava assim, moça, você tá passando, eu não vou pagar não, eu vou embora, depois eu volto aqui. E aí de repente o cara foi lá e desligou o alarme, aí aquilo de verdade, eu tenho que parar para me trazer para o momento. Ela quase terminando, o alarme tocou de novo. Então, o diagnóstico é algo libertador. Pode ser libertador ou aprisionador, mas é libertador porque quando você aprende a entender como que funciona, né? No caso, eu entendendo a respeito do autismo e como que eu funciono nesse lugar, eu consigo, então, aceitar a pessoa que eu sou. E eu paro, por exemplo, assim, às vezes dá uma impressão de que fala assim, mas ele é muito nervoso, ele
quebra as coisas, ou ele, né, é por causa que tem alguma coisa entre os 5 sentidos ali que está fazendo com que ele fique confuso. Então, se eu entendo que esse barulho me confunde, eu consigo parar e me olhar, e olhar com distância e dizer, peraí, eu estou confusa porque esse barulho me incomoda. Se eu não tenho esse entendimento, a irritação vai sendo tanta que qualquer um que chega, toma. Porque o alivia. Então, tem muitos meninos, muitas pessoas que jogam coisas, que batem na parede, né, ou batem em alguém, para tentar regular isso. Há uma, principalmente em crianças, né, porque quando a gente vai ficando mais velha, à medida que a gente vai ficando mais velha, a gente vai aprendendo como que as coisas funcionam normalmente. Entende o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, às vezes os meninos têm uma estereotipia, faz assim com a mãozinha, né? Ou agacha e coloca a mão no ouvido, bate, né? Isso traz desconforto, por exemplo, para quem está, eu ia falar pagiando, mas não é isso, né? Para quem está com a criança. Porque dá uma impressão de que a criança está agitada, não é isso? Mas ela não está agitada. Isso aqui faz com que ela regule o que está interno. Há uma dificuldade interna que ela não consegue descrever para ela. Então, às vezes, ela roda. Aí, geralmente, quem está cuidando fica meio que desconfortável ou meio desorientado e fica tentando fazer o menino parar de fazer aquilo, ou tentando acalmar o menino para fazer aquilo. E isso é uma maneira que ele tem de regular a dificuldade interna. Então, uma das dicas que eu trago para vocês é que a criança, ela tem uma sensibilidade, toda criança tem uma sensibilidade muito grande de perceber o interno do outro. Como é que você chama? Arilda. Arilda, se você for lá em casa e eu falar para você assim, Arilda, seja bem-vinda, sinta-se em casa, mas eu não te quero lá. Você percebe ou não? Com certeza. Você pode até não perceber no primeiro momento, mas à medida que você fica lá comigo, você fala, engraçado, a Nelma tá falando assim, sinta-se em casa, mas tem um trem me mandando embora. Trem é lá de Minas, tá, gente? Tem um trem me mandando embora. Não é assim? A criança, ela capta o seu desconforto antes de você abrir a boca. O autista capta muito mais rapidamente isso. Parece que não tem nem filtro. Então, se o menino tá lá, fazendo assim, ou rodando, ou batendo, e você tá desconfortável, o seu desconforto vai afetar e ele vai ficar ainda mais agitado. Então, uma das dicas a gente precisa de aprender a olhar pra gente, como é que eu estou funcionando aqui na salinha. Se você percebeu que a criança tá lá e você ficou desconfortável, não vai lá tentar fazer ela parar, não. Geralmente fica mais de uma na salinha, não fica? Chama ela. Aqui, ó. Tô percebendo que eu tô um pouco mais nervosa. Sai, vai para um cantinho. E aí, gente, graças a Deus que nós estamos aqui na igreja. Então, nós podemos conversar com aquele que nos encontra aonde a gente está. Então, eu posso ali, em silêncio, dizer, Senhor, aqui, tô agitada. Me ajuda. Porque só o fato de eu parar para me olhar, de eu fazer esse movimento de parar e olhar com um pouquinho de distância para como que eu estou funcionando, faz toda a diferença. Só de eu parar e fazer isso, aquele cheiro, aquela vibração, porque a gente vibra, a gente exala um cheiro.
Nós temos energia, né? Temos, e a criança normal, quando eu falo normal, é fora do espectro, tá, gente? Ela já percebe, mas o autista percebe muito mais. Por quê? Porque dentro do espectro tem esse aspecto do espectro que é a hipersensibilidade aos sentidos. Então é muito doido a gente perceber isso, mas é isso mesmo, a gente não tem filtro não, é imediato, né? Então existem 3 níveis do autismo, que é o nível 1, o 2 e o 3. O nível 1 é que eles dizem leve, né? Aí tem gente, quando eu falo assim, eu sou autista, mas você nem parece autista. Esse eu Como se tivesse casa. Esse eu falei, É, como se você tivesse não casa. É porque eu tô aqui falando para vocês, né? Geralmente, qual é a base do espectro? É a dificuldade social. Gente, para eu estar aqui falando para vocês, vocês têm que entender que existe Deus. Né? Aí, além do Senhor, existe o hiperfoco. O que é hiperfoco? É outro aspecto do espectro. Todo autista tem um hiperfoco. Cada um na sua singularidade. Então, o meu hiperfoco é pensamento, comportamento, psicologia e fé. Eu passo dias e noites com vocês, sem cansar, para falar disso. Eu desenvolvi uma teoria psicológica por causa do hiperfoco, porque o hiperfoco, você sabe o que é fuça? Fuça é mineiro. Fuça tudo. Fuçar é ficar fuçando, cavucando, né? Buscando. Tramando. É isso. Quanto mais fuça, mais quer fuçar. Então eu tenho, por exemplo, um paciente que ele é autista, já adulto. E ele tem um hiperfoco em árvore genealógica. Uma pessoa fora do espectro, que não tem o hiperfoco e que se interessa pela árvore genealógica, ele vai conversar com parentes, com vizinhos, com amigos, né? Mas chega num ponto em que ele para. O autista não para, não. Pensa nesse homem, assim, gente, é até bonito ver o livro que ele tem, assim, ele vai na China, mas ele consegue achar, né? O meu menino gosta demais da Turma da Mônica. Então ele conhece todos os amigos da Mônica, a cor da roupa de todos eles, se é short, se é blusa, se é camiseta, se é vestido, a cor da meia de todos eles, que tipo de sapato que cada um deles usa. Ele vai ler um gibi, ele pega a revistinha e ele não lê. Ele olha todas as figurinhas primeiro. Depois ele volta, aí ele lê puff, pof, ploct, clock, os barulhinhos. Depois ele volta, aí ele lê tudo de novo. Aí ele lê. Aí você fala, conta pra mim a história. Ele te conta nas vírgulas, como que tá lá. Então, dentro de um hiperfoco, então eu tô aqui conversando com vocês, fica até bonito, né? Nossa, mas ela fala, isso aqui é hiperfoco. Eu tenho amigas, né, lá do Brasil que me chamam, falam, não, aqui eu queria que você desse uma palestra aqui, que você falasse aqui, claro, vamos lá. Aí ela faz um café antes, e eu só conheço ela, porque ela é que chama o povo da empresa, o povo. Aí eu chego, sento, não dou conta de conversar não, gente. Sento lá. Aí fica bonito porque fala assim, nossa, deve ser porque ela é psicóloga.
psicóloga. Ela é caladinha, assim, porque ela é psicóloga. Não dou conta, se você vier conversar comigo assim, não, vai chover hoje, né? Nossa, o sol tá aí, eu falo, aham. Não consigo dar continuidade na conversa. Mas aí se você chega pra mim e fala assim, Nelma, tô com uma certa dificuldade. Senta aqui. Então fica até bonitinho, assim, sabe? Todo mundo, né, não me conhece, não sabe de mim, não sabe do autismo. Você é sempre caladinha assim? E aí ela vai, levanta, me apresenta. Então a Nelma vai falar, subo, pufo, falo, desenho, que eu gosto de desenhar, que eu entendo as coisas muito desenhando. Aí termino tudo e sento de novo. Teve uma dessas vezes que o café era depois. Aí eu cheguei e tal, fiz a palestra lá. Terminou, falei, gente, então agora vamos tomar café? Aí eu desci, fui lá pôr o café e o povo começou a se cumprimentar. Aí eu sentei com o café e falei, gente, eu sou esquisita mesmo, né? Não dou conta, gente. Aí tem muita gente que fala que eu sou metida, entende? Que eu... Não, isso é autismo. Só que uma coisa linda do diagnóstico é que a gente para de se cobrar. Sim, verdade. Entende? A gente para de ficar... Eu pensava assim, como que eu dou conta de ser lerda para uns trem e ninja para outros? Mas aí eu focava só no que faltava. Só na parte da lerdeza. Então, o diagnóstico é libertação quando eu aprendo a trazer ele para que eu me conheça enquanto pessoa. E aí, ainda que vocês não tenham o autismo, isso é essencial para que vocês possam cuidar de autistas. Porque se você entende que a forma que você exala a sua vibração vai afetar diretamente esse autista, aí você já trouxe um tanto de soluções, entende? Porque às vezes ele está lá batendo, ele está lá rodando, e você percebe e para. Imediatamente ele sente que a vibração, entende? É como se, vamos imaginar assim, uma fumacinha vindo falando para ele, a fumacinha não vem, isso faz ele dar uma... Porque ele está tão acostumado a fumacinha vir sempre. Porque essa é a reação imediata de uma pessoa que não entende o espectro. Até aqui vocês estão comigo? Sim. Uhum. Então, os 5 sentidos, né? Vou trazer para vocês exemplos meus. Eu tenho um cheiro muito aguçado, muito aguçado. Tem alguns cheiros que eu não consigo suportar em termos assim de... Eu fico confusa. Isso dói em mim. Teve uma vez que o meu menino fez... Eu fiz ervilha para o meu menino levar para a escola. Aquela ervilha verde. Ele gosta muito de ervilha. E aí, foi numa sexta-feira, a vasilhinha dele tampava muito bem. Tava lá, eu esqueci de pegar a vasilhinha para lavar. E ela ficou lá na sala, dentro da mochila dele. Gente, eu entrava na sala, começava a passar mal. Eu falava, gente, tem um trem errado comigo, eu tô passando mal, que cheiro que é esse? O que é isso, não? Que cheiro? Que cheiro de um trem aqui que... Porque à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo que a gente vai ficando diferente, é uma coisa que dói. Se a gente não entende isso, eu vou ficando agoniada, eu vou ficando irritada, aí eu começo a descontar isso em quem está comigo. Achando que é outra coisa. Tem um momento do dia que a gente está mais triste, não tem? Um momento do dia que a gente está com mais sem paciência. A nossa tendência é, em vez de parar e falar assim, do que eu estou me alimentando para esse sentimento estar desse tamanho? Não, a gente vai caçar o culpado. Claro que eu estou com falta de paciência, fulano não me deixa em paz. Claro que eu estou nervosa, aquela situação não melhora. Enquanto a culpa daquilo que eu estou sentindo estiver em alguém ou em alguma coisa, eu fico tentando mudar alguém ou alguma coisa, ao invés de olhar para mim. Então, uma das chaves essenciais para cuidar de autista
é se conhecer. Porque aí você abre um espaço para o outro te mostrar quem ele é, para o outro ser. Entende? Porque nós estamos falando aqui de digitais únicas. Existem estudos que falam que o autismo acontece muito em meninos, mais em meninos do que em meninas. Eu tenho uma teoria minha. A menina funciona muito diferente do menino. Então, por exemplo, o Benjamin, na escola, dá uma impressão de que ele é um menino sem limite. Porque para ele prestar atenção, ele está olhando para cima, para baixo, ele está mexendo, ele está pondo o pé em cima, ele está... A Beatriz, ela é o sonho de todo professor. Ela não é agitada, ela não perturba, ela é estudiosa, ela não questiona. Entende? Então, a menina passa batido, geralmente descobre o autismo adulto. Eu fui aprender que eu era autista aos 40 anos de idade, quando eu estava vendo o meu menino. Porque eu entendia tanto ele, eu falava, gente, isso é normal. A gente geralmente estuda muito o autismo nesses dois níveis aqui, ó. O nível 3 é o nível clássico, onde a criança não fala, a criança não consegue ser tocada, o toque machuca muito. Ela necessita de uma medicação. Então, por exemplo, se vem um autista do nível 3, né, aqui, eu não atendo crianças, eu atendo adultos. E eu fiz trabalho voluntário por 2 anos numa ONG lá, cuidando das mães de filhos autistas, quando eu comecei a descobrir, né, esse processo. E eu comecei a perceber que as mães usavam o diagnóstico para se justificar. Então, assim, para você falar e ensinar uma criança normal, você fala 50 vezes. Para você ensinar um autista, você fala 152. Mas uma vez que ele pega, acabou. Até ele pegar, você tem que ter uma paciência. Eu não tenho dificuldade, porque a repetição para mim é normal, né? Mas as mães têm. Então, gente, criar filho é um exercício, é um ministério, né? Criar um filho autista é assim... Se não é o Senhor, né? E então, o que acontecia? Elas, quando pegavam o diagnóstico, pronto, então agora eu não preciso mais continuar nesse esforço. Tinha mães que usavam os filhos na agitação deles, no banco, para ser atendida mais rápido. Entende? Levava só para ser... Tadinho. Ainda mais, porque geralmente é nesse nível aqui, né, gente? Porque nesse nível aqui, como a gente não tem dificuldade com a fala, a gente não tem dificuldade, isso crescendo, a gente não tem dificuldade com o toque, a gente não parece, né? Não tem assim, não é nítido, a não ser que você tenha convivência comigo, porque se você tiver convivência comigo, você vai entender que o autismo está ali. Né? Os aspectos do espectro estão ali. Mas, né? Quando eu falei autista aqui, eu vi umas 5 carinhas olhando. Né? Então, nesse nível aqui, fica muito difícil essa percepção, né? Mas aqui no 2 e 3, você já consegue perceber uma coisa mais nítida. Já tem uma dificuldade de aprendizado, já tem uma estereotipia mais acentuada. A maneira do espaço, nós não temos muita noção de espaço. Às vezes o meu menino vai conversar com você, ele conversa com você aqui, ó. Aí você tem que fazer, não, bem que
afasta um pouquinho. Mas ali no nível 2 e 3 é muito nítido isso, entende? Então, geralmente o diagnóstico, tem algumas mães, e eu vou falar sério com vocês, gente, assim, eu fiquei assustada. A maioria dessas mães, não é que desistiam dos filhos, entende? Mas é muito pesado mesmo. Então, usavam o diagnóstico não como uma libertação, mas como um aprisionamento. Ah, tadinho, ele é autista. E aí a criança percebe isso. E quando a criança percebe isso, ela vira um rebelde. Porque eu quero do meu jeito. Vocês sabem, gente, quando os filhos sabem que botão que aperta na mãe para querer as coisas. O autista conhece o botão por trás do botão. De apertar. Entende? Então, se a gente não tem essa sensibilidade, eu vou dizer para vocês, olha, essa sensibilidade em Cristo. Porque isso não é uma... A gente não dá conta. Sem o Senhor, a gente não consegue de verdade, porque só o Espírito Santo é que nos dá clareza, sabe? Essa sensibilidade para poder ajudá-los a se movimentar no mundo. Eu estava conversando hoje e estava falando da minha adolescência. Não existiu nesse mundo um adolescente mais rebelde do que eu. Porque como a gente, eu ia falar assim, não sabe se portar, a base, né, do espectro é esse social, a gente tende a imitar muito. Então, meu cabelo não é tão liso assim. Ele é liso, mas ele não é tão liso assim. Então, ele dava umas ondas, né? Ele ainda dá umas ondas. Mas aí, a definição de beleza para mim era um cabelo lisinho. E eu fazia de tudo pro meu cabelo, porque naquela época lá não tinha progressiva, né? Chapinha, tinha chapinha também não. Então eu ficava lá tentando alisar no secador. Mas quando ele dava as ondas, eu me odiava. Porque eu não era aquela definição. Aí quando eu saía, por exemplo, para estar com amigos da escola, né? Eu imitava alguém que eu achava que era bacana, ou um personagem, ou um ator. E é claro que eu conseguia socializar. Mas era tão pesado que quando eu chegava em casa eu estava tão irritada que se a minha mãe chegasse para mim, eu nela. Entende? Mas eu não entendia que era isso. Eu de verdade achava que a minha mãe nem gostava de mim, porque não era possível, era só eu chegar em casa que ela vinha em cima de mim. Mas eu já chegava em casa exausta. Eu já chegava em casa irritada, eu não me conhecia, eu não percebia como que eu funcionava. Então pensa nessa adolescente. Bebia, fumava, muito cedo. Hoje em dia, os adolescentes se cortam. Entende? Porque é difícil, é pesado. Então, e assim, gente, eu acho que foi aqui mesmo que saiu a pesquisa falando que não sei quantos % de autistas que tinha, foi uma polêmica lá no Brasil. E aí fica assim, mas por que então que está tendo tantos autistas? Na verdade é porque agora a gente tem mais informações. Já tem nome, né? Na verdade Isso. agora tem nome. Vocês assistiram aquele filme da Temple Grandin? Grandin. Ela é uma doutora universitária. Ela é uma doutora universitária aqui. Ela desenvolveu matadouros aqui nos Estados Unidos. E ela é no nível 3. Ela não falava, tanto que no filme, né, conta, na época dela criança, a definição de autismo era que a mãe foi negligente
com o bebê. Então falaram para a mãe dela que ela tinha que deixar a Temple numa instituição, que ela seria ninguém. Deixa ela lá, não tem jeito para ela, não tem jeito mais, deixa ela lá. E a mãe dela era uma formanda da Harvard e não aceitou. E aí ensinou para ela a ler, ensinou para ela escrever, ensinou ela a falar. Mas a Temple, você não podia encostar nela. Ela não aguentava toque, ela não aguentava abraço, ela não aguentava. Ela desenvolveu a máquina do abraço. Sabe aquele curral onde coloca a vaca para receber as vacinas? Aquele curral apertadinho segura a vaca para eles poderem dar. E ela começou a perceber que aquela maneira de abraçar a vaca fazia com que a vaca ficasse mais calma. Então, a partir daquilo ali, ela desenvolveu a máquina do abraço. E ela conseguiu ir para a universidade. Toda vez que ela ficava destemperada com alguma das dificuldades, ela ia para debaixo lá e sentia aquele abraço. E ela conseguia se regular para voltar para a sala, para poder continuar os estudos. Se vocês puderem, assistam, porque é um filme muito bacana. Temple Grandin, eu acho que. Depois aqui, vocês me perguntam, eu mostro para vocês qual que é. Então, isso, assim, olha. Então, o nível 2 e o nível 3 é mais visível, né? Um outro aspecto, então, dos 5 sentidos aqui, vocês entenderam. Todos os autistas funcionam com hipersensibilidade ou hipossensibilidade. O meu menino, por exemplo, não tem muita sensibilidade com a dor. Eu tenho demais. Uma escada de 5 degraus caiu na unha dele. Ele chorou? Claro que chorou, gente. Mas se fosse eu, tinha morrido ali. Umas 4 horas, entendeu? Ali, a unha dele ficou preta, caiu. Então, ele sente menos. Eu sinto mais do que o normal, entende? Então, todo autista tem esse aspecto dos 5 sentidos, mas cada um funciona de maneira única. Então, como que eu posso ajudar os autistas que chegam na salinha? Observação. E aí, assim, gente, mas então, né, mas se chegar um que tá, por exemplo, no nível 3 e começa a quebrar tudo, começa a morder em todo mundo, começa a bater a cabeça na parede, vocês vão chamar a mãe. Vocês vão chamar a mãe para ajudar vocês. Porque, entende? É muito importante, porque eu entendo. Ainda mais aqui, a gente quer incluir, trazer, né? E isso é respeito. Entende? Porque assim, ó, eu atendi uma mãe onde a menina dela era do nível 3, ela não falava. Ela mordia muito nela, assim, às vezes ela chegava lá no consultório toda roxa, quebrava a televisão, quebrava um tanto de coisa. E ela veio mudando psiquiatras, né? Então, até que acertou a medicação. E aí, quando acerta a medicação, pronto. Entende? Então, é importantíssimo que a mãe seja chamada no primeiro momento, né? Que alguém, não na frente de todo mundo, mas que ela venha ajudar, porque olha, nós não estamos conseguindo, você pode ficar aqui com a gente, ensina pra gente o que você faz, né? Mãe tá com eles direto, né? E até mesmo ajudá-las nesse processo da medicação, porque tem jeito, entende? No nível 3, estou dizendo nesse processo, né, dessa minha paciente,
Quando acertou a medicação, parou. Você transforma. Isso. São duas personalidades. Então, tem muitas mães, gente, que não têm conhecimento. Entende? Que acha que não tem jeito. Às vezes, isolada. Ai, mas se a gente chamar a mãe, ela vai se sentir rejeitada. Deixa eu te contar uma coisa. Ela está se sentindo rejeitada desde quando ela engravidou desse menino. E culpada, né? Isso. Mas se é a maneira como você chama. Porque geralmente a gente chama já julgando. Aqui é o seu filho. Não, aqui nós estamos com dificuldade. Nos ensina. Tem um jeito diferente de falar. A mesma coisa. Então é por isso que eu tenho que me conhecer. Peraí. Como que eu estou indo conversar com ela? Como é que eu estou funcionando aqui nesse lugar aqui? Entende? Porque o nosso papel não é julgar. Serei julgado na mesma medida que julgares. A gente sempre tem que voltar para a palavra como guia, né? Mas há uma dificuldade. Chega aqui, tá batendo, tá mordendo em todo mundo, tá quebrando tudo. Ou se machucando. Né? E não tem só um menino, não. Ó. Então a gente precisa se respeitar. Porque se respeitando, a gente vai respeitar a criança e vai respeitar a mãe dela também. Estão comigo até aqui? Então, vocês entenderam os 5 sentidos e o hiperfoco. Rotina. Todo mundo aqui sabe o que é toque? Toque é uma coisa que a gente faz repetidamente, né? As pessoas confundem muito o autismo com toque. Se você perguntar para uma pessoa que tem toque, por que ela faz isso repetidas vezes, repetidamente? Ela não sabe te dizer. Ela fala, não sei. O toque geralmente está ligado a sofrimento. Eu tenho uma paciente que ela tira o lixo do banheiro toda hora. Se tiver um papelzinho. E leva, e não pega o pau não, leva lá no lixo. E volta. Por que você faz isso? Não sei. E o toque toma muito tempo. Se você pergunta para um autismo, por que você repete? Ele te fala assim, porque eu funciono melhor. Então, eu chamo de pequenas rotinas. Por exemplo, se eu for estudar, eu tenho um padrão. Aí eu ponho o microfone aqui, eu ponho o copo aqui, eu ponho não sei o que aqui, eu ponho o caderno aqui, e aí eu vou estudar. E eu tenho que fazer isso na mesma sequência. Eu não posso pôr o copo primeiro para depois pôr isso aqui primeiro. Não é que eu não posso, gente, eu posso. Mas eu tenho a tendência de fazer na sequência. Eu vou dar um exemplo meu. Acordo de manhã, arrumo a minha cama, acordo os meninos e desço. Vou tirar cocô de gato, vou trocar ração, vou trocar água, ponho a água para ferver do café. Ah, você não pode descer e fazer o café primeiro, antes de arrumar a cama? Posso. Então eu vou descer, porque eu estou atrasada, vou lá fazer, e eu faço na sequência. Quando eu subo que a cama está desarrumada, eu me confundo. É, assim, num momento, entende? Eu não fluo. Isso. Eu não, você é autista? Ô, Nel, eu não sei, eu sou. Pode perguntar. Até perguntei pra ela. Pode perguntar. Qual que é a diferença, você vai te bagunçar o que você vai falar. Qual que é a diferença do TDAH com o autismo? Porque eu tenho 2 filhos, os dois, a Sofia e o Pietro, são diagnosticados com TDAH, mas ambos são extremamente diferentes. A Valentina é brinquedinhos e tudo tem que estar alinhado. Um dia ela viu um besourinho, foi acho que 2 semanas passadas, em casa, mas gente, era desse tiquinho. E a gente não encontrou pra matar.
Gente, era 4h30 da manhã, ela não dormiu porque ela não sabe aonde foi o besouro. Ó. E é muito, nossa, Eu vou te dar só, eu vou trazer para você. Como é que você chama? Paula. Paula. Eu vou te dar só uma descrição, porque senão a gente desvia, Sim, tá? Mas eu sim, vou te dar uma descrição. A pessoa com TDAH, ela não consegue começar uma coisa e terminar a coisa. Ela começa uma coisa, vê outra, começa outra coisa, vê outra, começa outra coisa, vê outra, começa outra coisa. O autista não. O autista começa e enquanto ele não termina, ele não muda outra coisa não. Tem que dar certo. Se você interromper, há uma agitação. Quando a gente está ficando mais velha, a gente vai entendendo que a vida não funciona no começo ao fim sem ininterruptos. Então a gente vai aprendendo a lidar com essa agitação. Entende? Aí você vai aprendendo a se aceitar. É isso. É o legal do diagnóstico, é isso, gente. Porque aí você aprende que você está ali agitada. Não é porque você é burra, porque você não deu conta, porque. Não, é o seu jeito de funcionar. Então eu preciso de um tempo aqui, calma. Rotina, né? E eu tô falando, quando eu falei assim, pequenas rotinas, a gente tem pequenas rotinas no decorrer das atividades do dia. Mas as grandes rotinas também fazem a diferença. O meu menino, por exemplo, quando eu ia buscar eles na escola para me poder levar para o médico, eu tinha que ficar com 2 dias falando aqui, ó, mamãe vai te buscar mais cedo na escola. Porque se eu pegasse ele na escola e levasse para o médico, aquilo era uma agitação tão grande de quebra de rotina. Na pandemia, a minha mãe está com Alzheimer. Então eu ia para lá fazer o almoço dela, arrumava a cozinha dela, depois eu levava meus meninos para a escola e ia atender na parte da tarde. Então eu tinha rotina. Na pandemia, eu parei de ir na minha mãe. Os meninos não tinham escola, então eu tenho meu consultório na parte de cima lá de casa. Aí eu falava assim, ó, se sangrar, vocês sobem. Mas se não sangrar, espera que a mamãe tá descendo. Tava lá com a paciente, aos prantos, quase que rolando no chão do consultório, sobe meu menino, mãe, o meu tablet não tá ligando. Entende? Na parte da manhã, como eu tinha tudo, né? Eu não sabia o que fazer. Aí eu ia caminhar com eles, a hora que eu vi, eu estava atrasada para o almoço, a hora que eu vi, eu tinha que correr comprar uma marmita porque tá na hora de ir para a escola. E aí meu ex-marido falava comigo assim, aqui, não é possível. Você. Eu falava, escuta, preciso de um tempo maior. Eu vou conseguir criar uma nova rotina, mas eu preciso de um tempo maior. Porque antes, o que eu fazia? Nossa, eu não dou conta, não. Não. A primeira pessoa que você vai aprender a perdoar é você. Por você não ser a pessoa que você gostaria de ser. Por você não ser a pessoa que você acha que deveria de ser. E aí você vai aprendendo como é que eu funciono. Gente, isso não vale só para autistas não, viu, gente? Nós estamos falando de gente aqui, né? No autismo, isso é essencial para a gente se movimentar de uma maneira menos dolorosa. Entende? Quando você entende, por exemplo, que a quebra da rotina te desestrutura. Mas isso não quer dizer que você não dá conta. Você precisa de um pouco mais de tempo. E aí tem hora que eu e a Márcia fica até brincando assim, Senhor, o Senhor me fez desse jeito, então me ajuda a aceitar essa pessoa. Porque tem propósito, gente. Um outro aspecto do espectro é a monotonia na voz. Eu falo muito baixinho. Eu falo muito mole.
Tem gente que fala assim, nossa, mas você é tão calma. Mas é assim, ó, o que eu falo de monotonia na voz? Eu chego pra você e falo assim, nossa, que bacana. Com o mesmo tom, eu falo, nossa, que triste. A gente não tem aquele, a gente não tem isso. Você repara nos áudios do WhatsApp. Sabe, não tem as coisinhas assim? Se você olhar o áudio do WhatsApp, a nossa fala, ela é retinha. Uau. Entende? Não é que eu não sou nervosa não, gente, eu sou. Mas é isso aqui, ó, que não tem. O meu menino fala na altura. Mãe! Aqui, abaixa o tom. Aqui, esse tom aí tá bom pra mim. E aí vai repetindo pra ele aprendendo, abaixando o tom. Mas entende? É tudo nessa mesma monotônia mesmo. E aí eu ficava falando comigo, gente, eu precisava de ser mais rápida pra falar. Eu xingo assim, gente. Ninguém te leva a sério. Não é mesmo? Mas no caso, isso é um processo no cérebro? O que é um processo voz. no cérebro? Não, isso é um dos aspectos do espectro. Não, isso eu entendi, mas o que causa isso? Então, não sei te falar não. Porque se a gente for pensar assim, né, o que realmente causa o que no cérebro, eu não sei te dizer. Talvez é a forma que você escuta. Hã? Porque o meu filho fala alto. Pois é, assim, E aí, se eu falo como baixo, que ele isso fica se faz? Isso, como que isso se faz, né? A maneira, eu não sei contar pra vocês, gente. Não, eu não Né? gosto de grito. Eu sei contar pra vocês, assim, que dentro do espectro, como é que eu sei que é um autista? Porque ele participa dos aspectos. É uma característica. Isso é uma característica dentro do espectro. Então eu falo baixo, o meu menino fala mais alto. Tem pessoas que falam muito rápido. Nossa, eu tive uma professora que eu falei assim, que eu vou ter que te largar, porque eu não entendo o que você fala. Eu preciso de um tempo aqui. Entende? Então, tá vendo que é único? É uma digital única mesmo. Mas qual é a característica? É essa constância, que não faz esse que triste, que alegre. E aí, então, uma pessoa que tem essa entonação atrapalha uma criança que é autista? Não atrapalha. A gente só percebe que não dá conta de fazer o que ela faz. Sim. Então, por exemplo, tem pessoas que falam que o autista é muito insensível. Aí eu já acho que eles são sensíveis. Só uma pergunta, igual, Claro. por exemplo, assim, a gente está no processo de diagnóstico do Lucas. E vamos supor, ele é um tipo assim, se você fala, igual você falou, a mesma coisa, de um tom de voz, a mesma coisa com outro tom de voz, um alto, ele se perde todo. Você pode até falar a mesma coisa, mas ele não consegue te entender. Por que você está gritando? Por que você está... Ele acha que dói. Uhum. Então ele tenta falar, quando ele está nervoso, ele fala alto. Uhum. Você acha que é por algum Então, estresse? isso que você está me contando, me conta um pouquinho da hipersensibilidade auditiva. Entende? Então, a gente teria que observá-lo um pouco mais para a gente saber de onde que vem. Porque o autista, gente, não tem um exame que você faz. Para a gente diagnosticar autismo, é convivência. Né? Num consultório, assim, vai 1 ano e meio, 2... Né? Onde a pessoa vai tomando consciência dos aspectos do espectro e se percebendo dentro deles. Entende o que eu estou dizendo? Não é vou fazer um exame que não sei, né? Agora tem os testes, né? Que você faz, neuropsicológicos, que indicam já o autismo, o TDAH, né? Então, dentro desses testes, você consegue ter essa noção. Mas não diz respeito à particularidade, à singularidade de cada um, só te aponta para o autismo. Entende o que eu estou dizendo? Mas a pessoa sua, como funciona, isso é observação. Pode falar.
Não, mas meu stepson, eu acho que ele se enquadra aí no nível 3, porque a questão do toque, do abraço, ele até um tempo atrás ele rejeitava bastante. Não é que seja bem-vindo agora por todo, mas hoje ele ainda faz assim meio que mecânico. Ele tem esse diagnóstico de autismo. Então, ele me ensinou a me perceber, como você falou, para que eu pudesse ajudá-lo a me relacionar com ele. Porque eu dizia assim para ele, Sam, você está falando num volume muito alto. Eu não gosto de grito. Para falar comigo gritando, eu me calo e eu falo, não. Eu não vou conversar, porque eu não vou gritar. E aí ele gritava assim, naquela exaustão dele, e falou assim, não, eu volto depois. E aí depois a gente fala. Porque gritando, eu não quero entender. Não vou entender. E nós não vamos, mas eu falo assim, bem firme, sabe? Nós não vamos conversar. E ele ficava assim, com a mão. Eu falei, acalma. Todo autista entende limite. Vou falar uma coisa muito séria aqui, gente. Toda criança que entende birra, entende limite. Você sabe fazer, sabe que é. Isso. Entende? Então, assim, na nossa época criança, o nosso pai sentava a gente no restaurante e falava, você vai comer isso aqui. Se quiser. O que você quer comer, filho? Se tinha autismo ou não, não sei. O que você quer? Né? Hoje, a geração de hoje terceiriza a educação para as escolas, né? É o que a gente conversou na nossa última conversa aqui. A gente está sendo sugada para essa roda geracional de agora, né? E aí a gente pode enfiar ela onde que for. Então tem que haver, o primeiro passo para a transformação, gente, é a consciência de si mesmo. Para a gente mudar o mundo, eu preciso de entender como é que eu estou funcionando. Né? Isso é um primeiro passo. Então, toda criança que entende birra, entende limite, entende. Mas não vamos padronizar isso, não. No sentido assim, birra é isso. Não, nós estamos falando de pessoas únicas aqui, entende? Às vezes você tem que falar 150 vezes, mas depois das 150 ele entende. Um outro aspecto, você entendeu o que eu disse então, Chico? Um outro aspecto do espectro fugiu de mim aqui, gente. Da entonação da voz, Não. é o par. Nossa, menina, veio aqui. Você estava falando sobre os sentidos. Não, mas era outra coisa. Enfim, se voltar. Você fala. Literalidade. Então, literalidade. Vou falar aqui, literal. Eu demoro, por exemplo, 3 meses para entender uma piada. Depois de 3 meses eu morro de rir. Aí eu entendi a piada. A gente é muito literal nas coisas. Então, se você falasse para um menino pequenininho assim, tá chovendo canivete, ele vai lá fora caçar os canivetes que tá caindo. O meu fala assim, você tá falando uma metáfora, mãe? Por quê? Porque Mateus, ele fala muito, tem 6 anos. Ele fala, pelo amor de Deus, a minha cabeça está explodindo. Você tá falando de verdade ou você tá falando uma metáfora? Que bom que ele entendeu isso. Ele é assim. Porque isso é uma metáfora. isso é uma coisa que a gente tem que aprender enquanto autistas, de perguntar aqui, você tá gozando da minha cara? Ele pergunta. Né? É de verdade ou é Isso, metáfora? porque a gente fala sem perceber. Lá na minha cidade tem um dizer, né? Tá doido? Não é possível, né? Aí às vezes eu tava falando com o Benjamin alguma coisa, eu falava, tá doido? Mãe, você está me chamando de doido? Tô não, menino. É a mesma coisa de bobo. Meu filho fala. Isso, entende? Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, por exemplo, que tá doido é um ditado popular, vamos falar assim. Uma metáfora. Uma metáfora, uma Então, à metáfora. medida que a gente vai crescendo, eu já tô crescida, não tô? Então, eu entendo que tá doido é uma metáfora.
Mas se você vai conversar comigo e fala assim, ah, minha mãe não gosta não. Tô me dizendo então que não gosta de mim, então eu tenho que... Entende? Porque às vezes numa conversação a gente pega isso literal. Briga, gente, de casal. Às vezes fala alguma coisa na raiva, aquilo entra aqui e registra. Aí passa 10 anos, mas aquela vez você falou pra mim. Porque isso, entende? Isso é literal. Aí, se você entende isso, por exemplo, o Benjamin. Eu falava com ele assim, mãe, cadê você? Benjamin, eu estou no meu quarto, do lado do guarda-roupa, em frente ao espelho. A Beatriz chegava para mim e falava, mãe, por que você tem que falar para ele que você está do lado? Por que quando eu falo, mãe, onde você está? Porque você entende, ele não está entendendo, então eu tenho que explicar para ele. Aí é bonitinho lá em casa, porque como eles já sabem, e eu explico para eles isso, né? Que olha, cada um funciona diferente. Então, às vezes eu tô lixando minha unha, nem percebo, eu não tenho essa dificuldade. Mãe! Ai, amor, perdão. Mamãe vai sair de perto de você. A Beatriz, às vezes, tem uma coisinha que ela faz assim. Fica brincando, fazendo assim. O Benjamin quer morrer com esse barulho. Beatriz! Aí ela para. Então, um vai aprendendo, entende? Isso é muito bacana, porque um vai aprendendo a respeitar o outro. Se o Benjamin estiver comendo banana, ele começa a dar vômito. E se a gente está na mesa, por exemplo, comendo, ele põe alguma coisa na sua frente para ele não te ver. Uau! Aí, em vez de você ficar pensando que ele não está querendo te ver, e você entender que é a banana, você... Entende? Então é isso. O legal é isso. Só que a gente parece que é um tabu. A gente não pode conversar a respeito. Muita gente entende como doença. Entende? E se a gente for pensar assim, gente, 8 bilhões de pessoas. Cada um tem uma gestão. É muito sério isso que é um tabu, né? Igual eu tenho meu sobrinho é num nível muito alto, além dele ter todas essas hipersensibilidade, ele não consegue se controlar, ele não para um minuto, ele é hyper e ele destrói tudo, destrói mesmo, assim, pra ele se conter, ele quebra essa parede todinha aqui, como se ele estivesse fazendo nada. Então, assim, ele não é convidado para ir na casa de ninguém, são pouquíssimas pessoas que convidam ele para ir, porque já sabe como que ele é e tenta ajudar. É um transtorno na casa toda, porque você nunca pode ter um nada novo, porque ele escala essa caixa aqui assim, como escala de olhos. E Chile, Não tem isso corda, aí não tem tem como melhorar. Não, a aí medicação. agora eles medicação, descobriram, sim. aí fizeram o diagnóstico, agora que estão tratando ele diferente, mas até então, só a Porque família. às vezes o tabu tá dentro da família. Sim, os pais. Porque assim, gente, vamos falar de verdade. Você tá fazendo uma festinha de aniversário. Aí você vai chamar um menino desse. Não tem festa. Entende o que eu tô dizendo? Não tem festa. Então, assim, aí a mãe fica lá, nossa, mas o povo, não sei o quê, não sei da onde, não sei das quantas. Não, ele é Não, normal, gente, tem ele medicação. energia, só tem energia. É o que Isso. falavam antes. Tá vendo? É, mas aí, tá vendo? Aí fecha. Ah, é o jeito dele. Não, tem jeito. Né? Para esse tipo de nível aí, tem medicação. Ele pode não saber brincar, entende? Mas esse negócio de destruir, de bater, de morder, de xingar... Não, gente, isso tem jeito. Hoje tem jeito. Agora eles tratam Antigamente de uma forma não diferente. tinha, não. Não. Para muita coisa não tinha. Hoje tem. Sim, muito. Entende? Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência, entende? Assim, porque a gente fala tabu, porque os outros estão no preconceito. Muitas vezes é os pais que estão em negação. O pai não aceita. Ele Pois disse que é. não vai E aceitar. fica nesse processo de não Sim. aceitação, aí vira um angu de caroço. Você sabe o que é angu de caroço, Sim. gente? Fica que ele tem murcia de comer. Entende? Porque como é que chama uma criança dessa pra uma festinha? Não tem jeito. Mas na verdade já vem desde toda uma geração de autoconhecimento próprio que todo ser humano tem que ter, né? Terapia, já vem o preconceito da terapia, do autocuidado. Né? Quem vai no autismo, psicólogo é sim, doido, sim, né? Mas sabe uma coisa, Graças Paula? a Deus está mudando. Tem que ter
É isso aí. Tá mudando. Sabe, Aqui, Paulo, e eu aqui tenho ainda visto. a gente ainda encontra muito mais apoio que no Brasil. Porque No no Brasil não Brasil? se há apoio como Sim, aqui. sim, aqui tem muito mais abertura para se falar a respeito, Sim. né? Então, por exemplo, Lá- ele não falava, ele foi fazer uma cirurgia agora para tentar a fala dele, para melhorar a fala. Tipo assim, já tem faz 4 anos. Aham. É muito tempo para poder... Ele, por exemplo, ele lá no Brasil, Entendeu? ele até teria algumas vantagens. Por exemplo, eu como autista, eu posso comprar um carro mais barato. Mas para me provar que eu sou autista, capaz que eles vão chamar lá um comitê. Tem benefício também. Entende? Vai chamar um comitê porque eu não pareço. Uma das, né, muitas mães vêm reclamar comigo, não, mas fica falando, eu sei, gente, porque fala que é leve, entende? Número 1. Aí o que nós estamos falando de leve? Porque assim, participar desses aspectos, principalmente quando a gente não tem o diagnóstico, é muito pesado, é muito difícil. Quantas vezes eu me martirizei, entende? Por que eu sou diferente? Por que eu não consigo? Por que é tão difícil para mim? Por favor, querida, te agradeço. Por que é tão difícil para mim? Às vezes, assim, eu chegava em casa exausta, porque eu tinha que, e não percebia isso, né? Mas eu tinha que imitar o normal para ser aceita. Porque eu sou inteligente demais, porque, né, ali no nível 1 fala hoje aqui high function, que funciona às vezes muito mais, obrigada, viu? Muito mais, com muito mais destreza do que uma pessoa fora do espectro, né? Mas como a base do espectro autista é a socialização, a gente tem que virar outra coisa para poder socializar. Então, assim, para mim é um alívio chegar aqui e falar, gente, então, eu sou autista, né? E aí a gente poder, por exemplo, sentar para tomar um café e eu ficar sentadinha sem falar nada e vocês não ter que falar assim aqui, não, deve ser porque ela é psicóloga. Ou então é metida. Ou é metida, pois é. Né? Eu tenho que carregar uma imagem que vocês estão... Não, e aí vocês poderem chegar e falar, então, você é autista? Me conta. Como é que é isso aí? Entende? Aí fica leve. E ainda tem tabu, viu, gente? Porque quando eu falo assim, eu sou autista, tem gente que não conversa mais comigo. Uau. Entende? Tem gente que não vai no meu consultório. Uau. Porque entende o autismo como doença, como um retardo. Entende? Então vai ter gente que vai gostar de você? Absolutamente. Vai ter gente que não vai gostar de você? Absolutamente. E isso é independente se você é autista ou não, mas dentro do espectro tá tudo autista tem, entende, uma desculpa maior, uma justificativa mais plausível, enfim, para o outro ser, né? Ajudou? Alguém mais tem alguma pergunta? Tô aqui. Yo quería decir algo, lo que Rosângela falou de mi menino cuando tenía de 3 años. Él no gostava de beijos. Yo que sou sua mãe, a mim a maestra gostava de beijar meu filho, ele não gostava. Ele tinha terror, tinha muito medo. E esta agora ele não gosta de beijo, ele não le gusta. E a pessoa assim que lo abraça é muito pouco, mas também passa o tempo, eles vão cambiando. Bueno, eu vejo meu filho que mudou muito, do que era muito mais pequeno. À medida que vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo. Sim. Há uma descrição de que o autista é meio que insensível. Porque a gente não tem essa coisa. Então, parece que às vezes você vem conversar comigo e me contar uma coisa, aí fica com a cara de paisagem. Entende? Porque gente, isso pra psicologia é benção, porque a pessoa tá lá contando e eu tô lá olhando. Aí ela tá lá chorando e eu tô lá olhando. Entende? Porque a gente não consegue fazer assim, entende? A gente não dá conta disso, mas não quer dizer que a gente não se importe.
A gente só não sabe Demonstrar. trazer as entonações normais. Entende? Então, você está vendo que é só uma maneira diferente de funcionar? Sim. Eu me importo profundamente com a sua dor. Mas eu não dou conta de... Entendeu? Não dou conta. Aí dá essa sensação de insensibilidade. Mas se você tem essa percepção, você consegue ensinar. Entende? E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo. Sim. E Do eu- nosso jeito. Sí, yo ahora, yo observo que era pequeñito y él ahora dice, mamá, me das un abrazo porque no, él no conseguía eso. Tá vendo? Agora era um abraço, É mamá. isso, Yo gente. lo trato de besar, É se só agora sí mais permite. uma forma de funcionar. Qual que é a sua E pergunta? cuando era pequeño también él no conseguía sostener la comida. Él las vomitaba, no. Outro es muy difícil. aspecto, só um minutinho, tá? Outro aspecto do espectro, gente, alimentação. Aí é assim, ó, vou contar pra vocês. Por que da alimentação? O fato de ter hipersensibilidade no paladar, há uma dificuldade da alimentação. Se eu deixar o Benjamin, ele come sucrilhos e come macarrão. Mesma coisa. Gente, comigo, se eu gosto de uma coisa no restaurante... Acabou, é aquele ali, o resolveu. É, mas aí eu tenho que ter uns amigas pra falar assim, filha, experimenta essa aqui, ó. Graças a Deus pelos amigos, gente. Aí eu gosto de ir num lugar, eu vou só naquele lugar. Então as amigas, não, aqui, ó, vamos. Aí eu adorei o outro também. Então agora eu já tenho 2 lugares pra ir. Tá vendo? Isso é lindo. Mas a alimentação é algo também que pode ser aprendido. E entendam que não pode ser aprendido socando goela abaixo e achando... Não. Mas você pode, olha, não, vai experimentar. Lá em casa é assim, eu coloco lá o pimentão, o alface e o tomate. Não quero nenhum, não. Você vai experimentar. Não tô falando pra você comer o prato, come um pedacinho. Aí a minha menina gosta de pimentão, o meu menino gosta de tomate. Então agora eu já ponho o pimentão e o tomate. Ah, vai experimentar o quiabo. Não, não quero. Aí vai experimentar um quiabo. Aí experimenta. Aí o quiabo é babento, né? Então algumas pessoas com a textura, tem algumas texturas que não vão. Gente, na pele, para eu comprar uma roupa, a primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Porque dependendo da textura, etiqueta de roupa. Meus devem tirar todas. Sí. Quando a etiqueta tá ali, aquilo machuca. Sí. Aqui não tem isso, né, gente? Mas lá no Brasil, sabe quando o lençol da bolinha? Sim. Eu tenho que tirar aquilo ali, porque eu prefiro ficar no colchão. Aquilo me machuca. Aquela textura da bolinha, não dou conta. Então, entende? Se você se entende, ou você percebe que é assim, você não fica lá se martirizando. A gente fica olhando só pelo que falta, só pelo que não dá conta. Não, a gente entende que não dá, tá tudo bem, então deixa eu reforçar o lado de cá. E da alimentação, você pode ir adicionando. Tem coisa que eles precisam de comer e que não come de jeito nenhum. Então, isso aqui é remédio. Come um aí. Pedacinho da maçã aí. Entende? O mamão, o Benjamin vomita. Porque o mamão e o abacate, Muito mole. muito né? mole. Ele dele olhar, ele dá vômito. Igual a Então, eu não banana. vou. É igual a banana. Igual a banana, Então eu não vou Claro. nisso. Mas uma maçã, o que é isso, menino? Pega um pedacinho aqui, ué. Entende? Então tem esse processo. Pero vamos mudando. A sua pergunta. Existe alguma maneira de ajudar, que a senhora falou aí das mães que não aceitam, Aham. existe alguma forma de eu poder ajudar uma mãe que não está aceitando o diagnóstico? A criança tem quase um ano. Ora por ela. É muito difícil. Sabe, porque assim, quando a mãe descobre, Ela se prendeu dentro de casa, porque É, mesmo na assim, família, é ela fala todo que tá um olhando outro mal. processo, sabe? Porque todo mundo aqui é mãe. Yeah. No, ela no.
Una menina. Quando a gente está grávida, Vai ser. Princesa. Vai ser, Giovana. quando a gente está grávida, a gente idealiza muita coisa para os filhos, né? E é uma expectativa nossa. A gente, de verdade, né, não tem sabedoria, porque não é nem inteligência, a gente não tem a sabedoria da parte do Senhor de olhar a palavra e falar assim: eu te desenhei no ventre da sua mãe. Você escolheu a cor dos olhos do seu filho? Você deu palpite no quê? Nada. Mas a gente senta lá e faz a lista. Aí a hora que vem quem? O filho de quem? Do Senhor, gente. Você não deu palpite no fio do cabelo dele. Mas aí vem uma frustração, uma decepção. E entendam que não é uma decepção com o filho. É consigo conosco. mesmo. Yeah. Ajá, es una angustia. Então, entende? Ore por ela. Porque a gente, todo sofrimento, né? Quantas vezes, ainda mais como mães, gente, quantas vezes a gente tinha certeza que não ia dar conta, que ia perecer. E nós estamos aqui. Porque nós somos lindas demais, inteligentes demais, nós demos conta da vida. Não, é porque teve um Senhor que cuida da gente. Entende? Então, é no sofrimento, depois que passa o sofrimento, a gente se torna uma pessoa mais forte, uma Mais pessoa com mais autoridade. O Senhor coloca a gente lá no campo, lá no field, né? Ele não fala assim: leia essa teoria aqui e me dá um resumo. Não, eu te enfia lá. Mas quando você sai de lá, a Bíblia fala que nós iremos consolar naquilo que nós fomos consolados. Então nós temos autoridade quando a gente sai do processo, mas quando a gente está dentro dele, nós temos chão para olhar para trás. Você ainda não, né, lindeza? Mas nós temos chão para olhar para trás aqui e saber que a gente tinha certeza que ia perecer. E, no entanto, a gente tem autoridade para falar. Conta para uma menina que nunca teve filho o que é 3 meses depois que ganha o menino. Você não sabe o que é xixi, cocô, ser, mamar, menino, dia, noite, banho. Não é? Fica uma fusão. Tenta explicar isso para a mulher que está grávida. Ela fala assim: não, que olha. A gente já falou isso, né? Não, o meu filho vai ser diferente. E é isso, entende? Então é dentro desse processo de autoridade. Muitas vezes o desejo do nosso coração é sincero, é honesto. Entende? Mas a gente precisa de ter sabedoria para olhar com um pouquinho de distância e entender o que me cabe aqui. Porque senão a gente fica tentando socar a goela abaixo do outro. E dói mais. As nossas certezas, os nossos certos, os nossos errados, os nossos bons, os nossos ruins. E quando a gente para prestar atenção... né? E quando a gente para prestar atenção, Chile, a gente não sabe de nada não, gente. Não, de verdade. Não é? Hoje nós estamos aqui, passando um pouquinho, puf, caiu, quebrou a perna. Entende? Então a gente não sabe do daqui a pouco. A gente não sabe, não consegue modificar o que já foi, nem prever o que está por vir. A gente precisa de verdade de nos trazermos para o agora em Cristo, para que a gente possa dar espaço para o Espírito Santo agir. Sabe uma coisa que eu fico meditando muito a respeito, que quando a Bíblia fala assim, que nada, né, vai atrapalhar os planos que eu tenho para você. Então, quem o Senhor quiser trabalhar ou ajudar através da sua vida, Ele vai. Você vai estar consciente para o processo? Ou não? Entende o que eu estou dizendo? Então eu estou disposta a dar esse espaço e olhar com distância e dizer: Senhor, aqui, né, hoje eu e a Márcia fomos em Nova York e a gente conversando. Eu pedi uma moça, sei lá se ela era chinesa, coreana, o que ela era, para tirar uma foto. Falei: Márcia, presta atenção.
Nós arrancamos lá de Minas. Deus traz a gente aqui para os Estados Unidos. Ai, Jesus. 16 anos que eu não venho aqui. A gente pega essa coreana que tem toda uma história para tirar uma foto de nós que temos toda uma história. Deus marcou um encontro aqui. Mas ao invés da gente parar para buscar de Deus qual é o propósito desse encontro, a gente fica pensando, é feia, é bonita, é chata, tá vendo? Gordo, é magro. Isso, a gente fica olhando pro umbigo da gente, os desejos das nossas emoções, ao invés de falar assim, entende? Não é sobre nós, gente. É muito maior do que nós. Eu estou disposta a olhar para isso ou eu vou continuar? Como é que nós estamos aqui de... Também. Deixa eu fechar. Vou fechar contando para vocês uma metáfora que eu tenho comigo, assim, a respeito disso, sabe? Dessa caminhada com o Senhor. Imagina um restaurante, todo mundo ali na fila, mas pensa num tanto de gente na fila, com o papelzinho da marmita. Eu quero arroz, feijão tropeiro e bife. E aí eu fico ali na fila tentando controlar as coisas externas para eu chegar lá na marmita, vir feijão tropeiro, arroz e bife. Aí eu chego lá, a hora que eu recebo a marmita, o que tem lá? Arroz, feijão e bife. Ovo, Outra comida. tomate, Outra comida. feijão preto. Tá bom. E o que eu tô falando, gente? Tudo que a gente esboça não sai do jeito que a gente quer, não. Mas a gente fica lá tentando controlar, não é? E todo dia tá lá que é multidão de gente na fila, tentando fazer valer o seu umbigo. Hoje eu quero feijão preto, e aí chega lá um alface, porque vamos falar a verdade, nós temos uma agenda. O que sai redondo todo dia? Nada. Absolutamente nada, porque a agenda não é nossa. Mas a gente aprendeu a sofrer e colocar o nosso foco no passado e no futuro, ao invés de parar e participar do processo. Em Deus. Sim. Mas aí o Senhor começa então a abrir os nossos olhos e a gente começa a enxergar o restaurante, porque até então nós não enxergava restaurante, nós só enxergava lá a listinha do arroz e feijão. Menu, né? Só o menu. Tô vendo um restaurante. Eu começo a olhar com um pouquinho mais de distância. Peraí, tá todo mundo, todo dia, tentando fazer aqui a próprio pedido, só que todo mundo recebe a marmita errada. O que tá acontecendo aqui? Aí eu chego perto do restaurante, as portas se abrem. Oi, Nelma, seja bem-vinda. Porque eu já sou conhecida, não sou não? Quem é que desenhou? Senta aqui. Então, eu percebi lá, tá todo mundo lá naquela agonia, colocando lá e tal. Eu tô querendo participar do processo aqui, seja bem-vinda. Aí ele me dá uma faca de serrinha e coloca na minha mão. Aqui, você não pode me dar uma faca mais afiada, porque eu tenho uma preguiça dessa faca de serrinha, eu não gosto muito dela, não. Eu pico, gosto muito mais. E não vem. Até que eu entendo, né, que eu tava fazendo a mesma coisa lá. Aí eu falo, não, entendi, a faca de serrinha, tá tudo bem. Depois que eu aceitei a faca de serrinha, ele pega pra mim, então, um tomate, maçã, pra me picar. Ah, não, mas eu gosto tanto do tomate cereja. Me dá lá o tomate cereja, porque os cabeção tem que ficar lá fazendo listinha. Até entender que... Ah, entendi. Não, então, é pra me picar tomate, maçã com a faca de serrinha. Uma vez que eu vou entendendo esse processo, aí aparece, então, a Nelma para encontrar. E eu tô com uma faca afiada e o tomate cereja. Aí nós estamos conversando. E você fala para mim assim, nossa, eu gosto tanto desse tomate cereja. E assim, meu sonho é essa faca aí. Ah, você gosta? Aqui, ó. Eu tenho toda a destreza para cortar o tomate cereja com aquela serrinha. Mas eu não dou valor nisso, não. Porque se eu dou valor para aquilo que eu faço, aquilo que é inato para mim, o crédito é de quem? Do Senhor, não é? Mas eu não quero dar crédito para o Senhor, eu quero um crédito para mim.
Às vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Nelma, nossa, parece que você adivinha. Quando você conversa, parece que você está falando da minha vida. Aí eu olhava e falava assim, gente, qualquer um dá conta de fazer isso, é só parar para observar. O que eu queria mesmo fazer era, a minha irmã chega lá na sua casa, ela olha um furinho e fala assim, isso aqui tá errado, aquilo ali tá errado, aquilo ali precisa disso aqui, isso aqui. Eu achava que lindo, mas eu não tenho que dar conta de fazer. Então a gente quer a gente quer dar conta de fazer aquilo que não nos é inato. Entende o que eu estou dizendo? Que vocês estão conseguindo me seguir? Porque eu quero mérito. Mas quando eu paro para finalmente aceitar o dom que me foi dado, parando de usar esse dom para o meu umbigo, eu entendo que o dom me foi dado para o outro. Quando eu me disponho a doar, a dar o meu dom para o outro, você não gosta, não é, de tomar de cereja? Eu tenho. Quem é que marca o encontro? Eu. Senhor. Porque a minha riqueza vai suprir a sua pobreza. Vai ser uma troca. Agora, porque eu gosto de qual tomate? De cereja. De maçã, que é é o que você está picando. Então, quando eu paro para entender, gente, ninguém, olha, tá grudado na nossa carne. Eu quero ser independente, eu não quero precisar de ninguém. Ninguém é independente. Deus é uma comunidade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você é pobre? Claro que sim. Mas você não é só pobre. Eu também sou. Então o Senhor marca o encontro porque a minha riqueza vai suprir a sua pobreza. Vai ser uma troca. Gente, o que nós estamos fazendo aqui? Ó? Uma troca de experiência. Ah, é aquela que sabe que está ensinando as que não sabem? Não, gente. Tem troca aqui. Eu falo que a vaca tem 2 legumes. A faca tem sempre 2 gumes. Quando eu falo para vocês, o ouvido mais próximo é o meu. Então eu estou comendo primeiro o que eu estou falando. Entende? E nós estamos juntas aprendendo. Porque em termos humanos, de verdade, qual é a nossa diferença? Porque se você fosse homem, teria uma diferença. Mas nem isso. Então, em termos humanos, não interessa quanto dinheiro você tem no banco, quantas línguas você fala, o quanto você sabe matemática. Nenhuma de nós consegue modificar o que já foi. Nenhuma de nós sabe o que vai acontecer no daqui a pouco. Então, em termos humanos, o Senhor é Deus. Somos filhos de um mesmo Pai. E vocês entendem aonde que a gente fica focando a nossa energia de vida? Numa marmita, numa lista de marmita, que a gente quer arroz à grega, feijão tropeiro. Entende? A gente necessita de parar, olhar com um pouquinho de distância e buscar do Senhor. Eu tenho um lema de vida. Para além do que eu estou sentindo, para além do que eu estou pensando, para além das certezas que eu tenho, eu decido buscar do Senhor a orientação em como me movimentar a partir do que já é. Não era aqui com você que eu queria estar, mas é aqui que eu estou. Então, Espírito Santo, de que maneira que o Senhor quer abençoar a vida dela através da minha? Sabe qual é o nosso problema, principalmente nessa nossa geração? É que para todo encontro e para toda situação, a gente vai já buscando o que eu posso tirar proveito disso. O que eu vou ganhar com isso? Ao invés de, o que eu posso oferecer? Não, mas você não está entendendo, eu estou em sofrimento. Você não está entendendo, eu estou passando por crises. O justo sempre tem pão para oferecer. Eu estou passando por um processo muito doloroso de separação.
Meus meninos estão passando por uma crise da separação do pai e da mãe. Eu estou aqui abençoando. Porque há uma consciência. Nós já fomos abençoados nos lugares celestiais. Então tem sempre pão. Eu não vou estar aqui dando palestra para vocês e tendo uma conversa com vocês a respeito de divórcio. Não. Nessa altura do campeonato, não. Talvez daqui 1 ano, 2, né? A hora que esse processo fechar em mim, eu vou ter autoridade. Vocês podem me ligar que eu vou vir cá conversar com vocês, mas nesse momento não. Mas isso não quer dizer que eu não possa chegar aqui e falar de autismo para vocês. Entende o que eu estou dizendo? A gente sempre tem pão para oferecer. E o Senhor não marca encontros à deriva. Não é à toa, gente, que são vocês. Quantas pessoas a mais tem aí? Não, o Senhor trouxe vocês. Entende? Vamos parar de ficar focando, não, devia ter tido mais gente, devia ter tido menos. Não. A começar de mim. Isso, para e abre o espaço. Abra espaço para que o Senhor traga a orientação. Para que a gente possa, a partir desse lugar, estar consciente do processo, vocês entendem? Porque de toda maneira o Senhor iria me usar para poder abençoar vocês. Eu estou aqui como uma mula ou consciente? Porque eu entendo que com tudo que eu tenho passado e com tudo, lá na minha cama chorando. Não, gente, não. O Senhor, entende? É uma listinha de marmita. Entende o que eu estou dizendo? Entende? Curvas de digital. Quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Quando você para e diz, Senhor, olha aqui. Eu te encontro nesse lugar. Entende? Então eu estou aqui, consciente, decidida a participar do processo ou não. Vamos orar então, gente? Pai.